Primeiro eu queria saber por que essa esquerda tem uma tesão nessa tal de maconha, de cannabis. Por que você não vê a viagem para conhecer a dipirona? Você não vê a viagem para conhecer a penicilina? Você não vê a viagem para conhecer o Monjaro? Muito pelo contrário, não precisa viajar. Monjaro tem contrabando aqui no Rio Grande do Norte, a torta e a direita é falsificado. Mas essa esquerda fica o tempo todo, é uma masturbação geral, um no outro, para cannabis, que eu tenho um amigo meu, médico, cientista mesmo, estudioso, ele diz: Gustavo, para cada droga que o cannabis, para cada coisa que o cannabis faz efeito bom, tem outra droga melhor. E eu acredito nele. Aí vai o Lulinha com o Careca, os dois numa viagem para Portugal, que é muito bom. Deve ter ido no Genesequá, no Solar dos Presuntos, deve ter ido em uma de lugar bom. E aí, para quê? Para ver maconha. Então, a maconha que compraram respiradores, aqui no Rio Grande do Norte mesmo, compraram em plena pandemia, compraram respiradores numa loja que vendia maconha na internet. O Lulinha está enrolado até a tampa, até o nariz, o pé da maconha deve ter entrado pelo nariz dele. Mas o nariz já é outra droga. É outra droga, pois é, mas até a caatinga da maconha se sente de longe, como a caatinga da corrupção, como a caatinga do errado. Isso fede muito, sabe por quê? Porque esse careca do INSS, eu estou dizendo do Lulinha, não é que eu não tenho coragem de dizer, eu não sou homem para isso, porque eu tenho medo, mas com esse careca eu posso dizer, esse careca roubou milhares de aposentados pobres, gente que ganha um salário mínimo, está no interior, no meio da floresta, e não tem nem internet. E esse careca a desviar dinheiro, ele e outros ladrões, foram mais de 9 bilhões de reais. Isso é uma vergonha, isso era para falar em maconha, isso era para ter até castração química num caso desse. Rapaz, olha, é muito grave, isso é hediondo, e o que é que o Lula... Aí, estavam lá, sabe por quê? De olho no Ministério da Saúde, da troca do ministro da Saúde. Porque o que é que o PT quer? Implementar a maconha no serviço público, no serviço da saúde, cannabis. Esse pessoal quer, na verdade, plantar em casa e fumar a planta todo dia até o talo é que eles querem. Dinati Assunção, boa noite. Boa noite, meus amigos. A matéria que nós abrimos o jornal com ela é do jornal O Estado de São Paulo e para mim tem cara de carta de seguro. Carta de seguro no sentido de contenção de danos. Quando eu lendo a matéria toda, aí a matéria foi atualizada ao longo do dia, eu vou explicar por que contenção de danos. Porque até aqui a gente não tinha nenhuma notícia desse tipo. A matéria do Estadão Lulinha diz a interlocutores... Admite a interlocutores... Voo e hotel pagos pelo careca do INSS em viagem a Portugal. Isso. Como é que isso é um trabalho de contenção de danos? Tradicionalmente, aí eu estou aqui fazendo uma coisa de exercício lógico. Lulinha e a sua defesa já dispõem de um material que sabe que tem o potencial de tornar a crise ainda maior. Adianta o controle da narrativa com, olha, vamos fazer chegar à imprensa que teve isso aqui, que ele viajou, mas não passou disso. Num sistema de gerenciamento de crises, quando o que tem sobre você pode ser potencialmente maior, você adianta uma parte da informação para controlar a narrativa. No final da matéria do Estadão, a defesa de Lulinha diz assim, lembrando que essa matéria está afirmando o que nós já temos defendido, que ele não tem esquema com o INSS. Então, como é que funcionaria essa lógica?
O Lulinha, vendo a coisa avançar, especialmente pelas frentes que foram abertas contra ele na semana passada, decide se antecipar numa estratégia de defesa que vai ser confirmada se nos próximos dias nós soubermos de algo ainda mais grave, porque até aqui a defesa dele sustenta que ele não participou do esquema, ele teve interesse em fazer negócio com esse homem que está preso, mas daí não passou. Embora os sigilos dele estejam quebrados, a PF avance numa investigação sobre ele e o governo comece a se mobilizar para desvincular, dizer que o filho do presidente não faz parte do governo. O problema é que o filho do presidente era utilizado como um cartão de visitas. O nome dele, eu ainda não sei se as coisas que estão atribuídas a ele são verdades, mas era usado como um cartão de visita para abrir portas. Só para complementar aqui o que o Dinardo está falando, é o seguinte, o nome de um foi conectado ao outro quando um ex-funcionário do Careca do INSS, afirmou à Polícia Federal que os dois eram sócios e que o lobista, no caso o Careca, pagava R$300 mil mensais ao filho do presidente, ao Lulinha, né? Fora os 25 milhões que deu de entrada. As investigações também encontraram troca de mensagens em que Careca providenciava pagamentos de 300 mil ao, abre aspas, filho do rapaz, fecha aspas, que não é identificado nas conversas. Aí a PF abriu uma investigação para apurar se o tal filho do rapaz é o Lulinha. Mas já tem gente, inclusive, dizendo que a tese de defesa vai ser que o Lulinha é filho do Bolsonaro. Que o menino é filho do Lula. Diga aí. Pra mim... É porque assim, o Lula nunca sabe de nada, né? Então, muito provavelmente esse menino partiu do Bolsonaro. Eu não duvido nada que já saiu o exame de DNA dizendo que esse boy não é filho do Lula, é filho do Bolsonaro. Nesse Brasil, vamos lá, que a gente vive. O banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, e o empresário Fabiano Campos Zettel devem depor depois de amanhã, quarta-feira, na CPI do crime organizado no Senado. A comissão tem como relator o senador Alessandro Vieira, que no fim de 2025 disse que o Brasil poderá assistir à prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E por falar em Vorcaro, a CPMI do INSS vai pedir esclarecimentos ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, sobre o acesso às provas obtidas na quebra de sigilo do banqueiro Daniel Vorcaro. A informação foi confirmada pelo presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. Segundo ele, a Polícia Federal estaria fazendo uma filtragem antes de enviar os dados à CPMI. Mas o senador afirma que a comissão tem o direito a receber a íntegra do material.